Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com vocês qual é a forma correta de fazer a adubação da sua cebolinha para que ela possa atingir de 9 a 10 centímetros de diâmetro utilizando borra de café. Quais são os nutrientes que essa borra de café tem? Quais são os benefícios e o malefício que ela pode trazer para a minha horta? Quais são os tipos de cebolinha que existem? Por que a minha cebolinha não engrossa? Por que ela é fina? Que variedade de cebolinha é que eu tenho aqui na minha horta? Quais são as formas de propagação para você ter mais mudas de cebolinha? Qual é a forma correta de fazer a poda e o corte da cebolinha? Se essas são as suas dúvidas, além de mais dicas, esse vídeo foi feito para você. Bom, primeiro eu vou te mostrar como é que estão as minhas cebolinhas. O estágio inicial das minhas cebolinhas é esse aqui. São mudas, são fininhas ainda. Mas depois da adubação com borra de café, elas ficam assim. Olha a largura. Aqui. Deu 9 centímetros de diâmetro. Conforme vai movimentando aqui, ela vai mudando. Tem um pedacinho que eu medi aqui que ele deu 10 centímetros de diâmetro. A borra de café é essa daqui, você consegue encontrar ela nas cápsulas de café, no filtro de inox, no filtro de papel, no filtro de pano, na cafeteira italiana, enfim. Quando você tiver a sua borra, você pode trabalhar com ela de duas formas. A primeira é colocar no sol para secar, aí depois você armazena e vai utilizando conforme a sua necessidade. A segunda opção é você colocar em um vidro, deixar ele no escuro por mais ou menos uns 5, 6 meses e essa borra vai gerar alguns fungos. E aí nós temos os fungos do bem e os fungos do mal. Quando você abrir esse vidro e tiver fungos da tonalidade branca e cinza, ou branca e cinza e um pouco mais escura, puxado para um preto, esses são fungos do mal. Aí você elimina, você descarta essa parte da borra. Mas se nessa borra você encontrar fungos das tonalidades rosa, amarelo, verde ou azul, esses são fungos do bem. Mas qual é a diferença do fungo do bem para o fungo do mal? As folhosas, assim como é o caso da cebolinha, elas gostam de bastante água para poder se desenvolver. E aí elas acabam liberando alguns açúcares e esses açúcares são as vitaminas, são o alimento preferido para esses fungos, tanto do bem quanto do mal. Mas para que os fungos do mal não apareçam na sua horta, então você vai colocar, você vai se antecipar colocando os fungos do bem para fazer esse controle ali nos seus cultivares, tá? Qual é a diferença, então, do fungo do mal para o fungo do bem? O fungo do mal é aquele que aparece na folha do tomateiro, na folha da abóbora, que quando tem as manchinhas brancas se chama de oídio. Mas quando as manchinhas são marrons com aspecto de que a folha está queimada ou enferrujada, esse é o mildio. Tá? Então essas são as duas doenças aí comumente que você vai acabar encontrando na sua horta. Para que essas doenças das folhas, essas doenças causadas por fungos não apareçam na sua horta, então você vai antecipar o processo colocando aí os funguinhos do bem para trabalhar ao seu favor e a favor da sua horta e do seu cultivar. E quais são os nutrientes que a gente encontra na borra de café? O famoso NPK. O azoto é referente à letra N, de nitrogênio. O fósforo, que é pH em latim, é referente à letra F, de fósforo. E potássio, letra P. O ideal é você não colocar muita borra de café na sua horta. Por quê? Ela não tem uma quantidade muito grande de nitrogênio que ajuda, portanto, aí o seu cultivar a crescer e se desenvolver mais rápido. Essa quantidade de nitrogênio é mínima. Porém, a borra de café, ela tem muita acidez. Então, se o seu solo tiver com o pH controlado, você pode desregular ele, deixando ele muito ácido pela quantidade
de nitrogênio que você está colocando. Agora, se o seu solo tiver muito eucalino, então colocar nitrogênio é uma forma de você regular aí o nível do pH da sua horta. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, com o tomateiro. O tomateiro não gosta de muito nitrogênio, porque quando você coloca nitrogênio demais no tomateiro, o que que acontece? O tomateiro fica muito aguado, o tomate fica muito aguado e acaba rachando. E aí você não sabe se é porque colocou água demais, qual é o problema, mas o problema é excesso de nitrogênio. Outra dúvida que as pessoas têm é: eu vou dar uma de esperto e vou direto para a fonte. Em vez de eu utilizar a borra de café, eu vou direto para o pó de café. Não faça isso, tá? As pessoas já pensaram nisso, mas não significa que você está sendo espertinho e é o único que pensou nessa possibilidade. Como eu falei anteriormente, o pó de café, ou a borra de café, ele tem um nível concentrado de acidez. Então, como ele não foi filtrado, o pó de café tem uma quantidade muito grande de acidez. Então, se você colocar o pó de café em vez da borra diretamente ali como adubo, o que vai acabar acontecendo? Você vai queimar raízes das suas plantas, dos seus cultivares por conta do excesso de acidez. Então, se você não tem o hábito de consumir café, mas você quer ter esse componente aí na sua horta, o ideal é que você passe então o pó de café primeiro pela sua composteira, e aí quando você tiver ali o seu composto orgânico enriquecido, um composto gordo, aí você utiliza esse composto orgânico aí com essa quantidade de nitrogênio na sua horta. Cuidando também que se você colocar borra de café demais, casca de cebola, cascas de cítricas, limão, bergamota, enfim, cascas de abacaxi, você pode deixar o pH da sua composteira muito ácido. E aí depois você vai acabar gastando aí para corrigir essa acidez, para deixar ele com o pH mais nivelado, tá? Então tem que cuidar com isso também. Aí o procedimento aqui é bem simples. Borra de café, colherinha, adicionou. Faz isso uma vez por semana, porque a quantidade de nitrogênio aqui ela é mínima. Ou, se preferir, pode fazer uma vez a cada 15 dias, junto com outro reforço de adubação. Mas o resultado final que você vai ter é esse aqui. E quais são as duas formas de propagar a cebolinha? Tem duas formas. Uma delas é através da touceira, que é quando você faz a poda da sua cebolinha. Então, digamos que você plantou a primeira vez a cebolinha, deu um barraço desse tamanho, um monte de cebolinha, e aí o ciclo dela ali de você ir colhendo, colhendo e podando acabou terminando. Então, você vai abrir, vai destacar, vai separar essas cebolinhas e fazer de um maço desse tamanho mais umas 20 mudinhas de cebolinha. A outra forma é você deixar essa cebolinha produzir a flor dela, a flor vai produzir sementes e aí você colhe essa semente, seca, armazena e aí você vai ter cebolinha também semente para o ano inteiro. A primeira forma de você fazer a colheita da sua cebolinha é sempre vindo aqui, ó. Em vez de você passar a tesoura, você vai destacar a folha, removendo a película, tá? E aí você vai retirar a folha dessa forma aqui. Fazendo isso, ela vai entender que ela tem força e energia suficiente para produzir mais folhas e mais folhas e mais folhas. E aí a folha vai partir daqui do meio, vai partir do caule da cebolinha. Se você fizer a poda de outra forma, eu vou te mostrar aqui. Se você fizer, por exemplo,
a colheita cortando aqui em cima dessa forma, vou mostrar aqui como exemplo, ó. Cortei. Então, quando você faz nessa estrutura aqui, como é que a sua cebolinha vai se regenerar? Ela vai se regenerar a partir dessa folha que foi cortada. Então, ela tende a cada vez mais vir mais fina do que ela já é. Agora, se você fizer essa poda aqui embaixo, bem no caule, ela vai se regenerar a partir do caule e não a partir da folha. Então, se regenerando do caule, vai acontecer assim como ali na cebolinha mais grossa, ela vai vir uma cebolinha, uma folha mais grossa. Então, essas são as 3 formas de você diferenciar de como fazer uma poda e uma colheita correta para ter cebolinhas mais grossas e não ter cebolinhas tão finas. As duas são da mesma variedade, só que essa aqui ainda é uma mudinha e a outra já está mais desenvolvida, já tem um tempo maior ali de cultivo na horta. E aí vamos para a variedade das cebolinhas. Quais são as variedades de cebolinhas comumente encontradas aqui no Brasil? Por que minha cebolinha não cresce? Por que minha cebolinha não engrossa? Por que minha cebolinha é fina? Bom, tem 2 formas de você saber isso. Uma é através da espessura da folha e outra através da floração dessa cebolinha. Nós temos 2 espécies comumente encontradas. Aquela que dá a folha mais fininha, alongada, que dá um chumaço mais grosso e dá a flor roxa, essa é conhecida como cebolinha comum, também conhecida como cebolinha francesa. Então não importa quanto que você adube, quanto de nitrogênio, de NPK, adubação que você colocar, cama de aviário, esterco, de curral, o que for, essa cebolinha, em vez dela engrossar, ela só vai deixar esse baraço dela maior, 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 maior. Por quê? Porque a espécie dela é a cebolinha fina, então não vai ter o que você vai fazer, não tem o que você fazer, ela vai ser fininha sempre. A outra variedade é conhecida como cebolinha galesa. Essa sim é a cebolinha que você vai encontrar aqui, igual a minha, com espessura de 9 a 10 centímetros de diâmetro. E ela é aquela que dá a flor branca. Então essa é a forma correta de você identificar esses 2 tipos de cultivar. E aí, o que você achou desse vídeo? Conseguiu entender todas as informações, todas as explicações? Tomou nota de tudo? Tá craque agora na hora de entender sobre cebolinha? Ficou com alguma dúvida? Coloque aí na descrição, eu vou ter prazer de te responder e te ajudar aí na hora do seu cultivar.